Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa linda botinha, muito fácil de fazer, tá? Para ensinar para vocês. Não se preocupe que o passo a passo ele é bem completinho, você não vai ficar perdido aí no meio não, tá? Mas qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu respondo para vocês. Bem, essa botinha ela é do tamanho de 9 centímetros, que vai servir em um bebezinho de 1 a 3 meses, podendo caber um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Eu mostro aqui para vocês, durante a aula, na parte do início da lateral, como fazer, aonde você vai fazer diferente, caso queira fazer assim, tá? De duas cores a parte da lateral. Bem, esse aqui eu fiz nesses tons e tem também aqui para menininho. Eu escolhi esses dois tons para fazer e a tirinha de trás eu fiz no marfim, da mesma cor aqui da base, tá? São inspirações para você fazer aí o seu ou usar aí nas cores que vai ficar um mais lindo que o outro. Para identificar os pezinhos direito e esquerda, eu sempre uso ou uma plaquinha ou uma etiquetinha para facilitar, porque os dois pés são feitos da mesma forma. Se você já gostou, já achou a nossa peça bem linda, já deixa aí o seu like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever agora nesse momento e seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Então já vamos ir para a nossa lista de materiais para a gente não enrolar muito aqui com o início da nossa aulinha. Bem, aqui eu usei essa borboletinha que ela foi não é do cadastro, nem é um passador, é um enfeite normal que eu prendi aqui no cadastro, tá? Eu mostro lá no finalzinho, na hora de passar o cadastro, como foi que eu fiz. Essas borboletas, elas são bem levinhas, bem delicadinhas, então eu quis usar. Mas você pode usar enfeites menores ou maiores, conforme você achar melhor aí, ó. Esse aqui já é um coraçãozinho menorzinho e tem enfeites menores ainda que esse. Caso queira usar, tá, gente? É opcional. Esses enfeites são lá da JHP Metais. Os cadarcinhos, todos eles também são de lá. Eu deixo aqui na descrição do vídeo o contato do seu Hermílio, lá da JHP Metais, tá, gente? Falando em cadarcinho, eu usei um cadarcinho de aproximadamente 60 centímetros. Ele passa contando com essa partezinha aqui, vai até mais ou menos uns 63 centímetros, por aí, tá? Então, esse cadastro, ele ficou muito bom aqui, deu um tamanhozinho legal que dá para poder dar o lacinho ali depois, ó, tá? Sobra bastante aqui para dentro. Os ilhoses também é lá do seu Hermílio, é da JHP Metais, gente, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele é de alumínio e o número é 54. O alicate que eu uso para aplicá-los também é de lá. É um alicate próprio para esse tamanho de ilhóis. A plaquinha também é da JHP Metais, já estava esquecendo. As minhas etiquetinhas, elas são lá da Cuticutem, tem assim, tem vários formatos, você pode ver lá no catálogo, fica mais fácil. Na descrição do vídeo também tem o contato da Cuticutem. Aqui, olha, essa aqui de coraçãozinho, já usei para identificar pezinho direito e esquerdo, ó. É bem legal, fica bem bacaninha, né, gente? E aqui, ó, também usei de coraçãozinho, achei que tinha usado uma diferente, mas tem etiquetinha menores e maiores, conforme a sua vontade e o seu querer. O pezinho molde que eu mostro para vocês é lá da Karina Aviamentos. O meu eu preenchi com o papel para poder ficar mais fácil de manusear, tá? Sem precisar colocar a palmilha por dentro. A propósito, eu uso duas solas, para não precisar de usar palmilha, tá, gente? Aí facilita, né? Então, na hora que eu coloco o meu moldezinho aqui, ele não afunda, ó. Tá? Esse molde é da Karina Aviamentos, ela tem lá o kit, que vai do tamanho 8 até o 12, mas não sei se vocês conseguem comprar, por exemplo, se quiser comprar só o de 9 centímetros, não sei se consegue. Dá uma olhadinha lá, confere, o contato também está aqui na descrição do vídeo. Os fios que eu utilizei para confeccionar a peça que eu mostro para vocês ali durante a aula, foi o Charme da Círculo, que tem 378 de tex. A cor utilizada foi a 3227.
E os fios Bella da Pinguim, que tem 370 de tex. A cor utilizada da Bella foi a 388 e a cor 2219. Vamos precisar de tesoura para arremate, agulha de tapeçaria ou uma agulha dessa aqui, ó, bem grossinha, que passe tranquilamente o fio. Utilizei agulha de crochê 1.5, mas isso é bem relativo. Você vai utilizar que você tem costume aí e medindo pela solinha que dê um tamanho de 9 centímetros, tá? Então, talvez você precise usar, dependendo da tensão do seu ponto, uma agulha mais calibrosa ou menos calibrosa, até que essa aqui, tá, gente? Tem gente que usa 1,25. Eu gosto muito de usar o 1,25, mas o ponto fica muito apertado. Então, para a tensão de ponto que eu estou usando ultimamente, que é uma tensão de ponto mais relaxadinha, a 1,50 está me servindo bem. Usei a cola de silicone para colar as solinhas, para colar os enfeites, não, gente. As etiquetinhas, que elas são coladas, tá, gente? Eu não gosto de costurar a etiquetinha, então eu peço ela para fazer até sem os furinhos. Ó, e assim é só colar e fica ali maravilhoso. Então, usei essa colinha de silicone que você usa, que você tem costume aí. Acredito já ter passado aí todas as informações, caso falte alguma, vou deixar na descrição do vídeo. Sempre dê uma olhadinha lá. Inclusive, deixo lá o link dos grupos do Facebook e do meu Instagram, para quem quiser entrar, compartilhar trabalhos, tá? Então, vá lá no grupo Arte em Crochê, Flávia Santana, lá no Facebook, que você vai encontrar aqui a nossa turminha. E sem mais enrolação, vamos para nossa aulinha. Iniciando a sola, faço nó inicial e 17 correntes. Venho na terceira corrente, pulo uma, duas na terceira e faço 2 pontos baixos. 1 e 2. Eu vou marcar na segunda corrente dessas duas que eu pulei, que vai servir como um primeiro ponto pra gente. No caso, ficamos com 3 pontos aqui. Marco na segunda corrente para facilitar a emenda depois. E vou fazer uma sequência de 6 pontos baixos. Em cada corrente, um ponto baixo. Feitos 6 pontos, um meio ponto alto e uma sequência de 6 pontos altos. Sobra uma corrente no final, sem fazer. Dentro da última corrente, eu faço 7 pontos altos. Todos dentro dessa única corrente aqui. Já tenho 3, 4, completando os 7, eu volto. Agora, eu vou aproveitar para esconder esse fio, deixo ele encostadinho aqui na base. E vou usar as alcinhas das correntes que sobrou aqui para realizar os meus pontos que virão agora. Vou fazer 6 pontos altos. Vai dar exatamente em cima dos pontos altos aqui desse lado. Um pontinho na mesma direção do ponto alto correspondente ao outro lado. Já volto, faço um meio ponto alto e uma sequência de 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos, agora eu vou vir exatamente no mesmo lugar onde eu tenho aqueles 3 pontos, ó, e vou fazer mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E para unir a carreira, eu venho exatamente onde eu coloquei meu marcador e faço a união com um ponto baixíssimo.
finalizamos a nossa primeira carreira. Iniciando a carreira 2, 1 e 2 pontos, corrente, tá? 2 correntes, marco na segunda corrente, laço a agulha nesse mesmo local onde eu emendei a minha carreira, ó, fica esse buraquinho, eu vou fazer mais um ponto, um meio ponto alto. Essas 2 correntes representam um meio ponto, então eu tenho um aumento de meio ponto aqui no meu primeiro ponto. Após, eu vou fazer um meio ponto alto sozinho. No próximo ponto, ó, ele fica com uma alcinha mais abaixadinha e outra mais levantadinha. Então, eu pego com cuidado dentro das 2 alcinhas e faço um meio ponto alto. Agora, eu vou para o próximo ponto e faço 2 meio pontos altos no mesmo ponto. Um aumento. Então, eu tenho um aumento de meio ponto no início, um meio ponto sozinho e mais um aumento de meio ponto alto. Agora, eu dou sequência a 13 meio pontos altos. Pronto. Chegamos exatamente onde nós temos aquele aumento de 7 pontos. Em cada ponto desses 7, eu vou fazer um aumento de meio ponto alto. No caso, são 2 pontos no mesmo ponto. Já tenho um aumento, 2, e assim eu dou sequência a 7 aumentos. Após o aumento, eu volto a trabalhar 13 meio pontos altos, tá? Então, após os 7 aumentos, faço 13 meio pontos altos, um ponto para cada ponto de base. Sobram aqui no final 3 pontos sem fazer. Então, no próximo ponto, eu faço um aumento de meio ponto. No próximo, um meio ponto alto sozinho, e no próximo e último ponto, um aumento de meio ponto alto. Venho aqui, ó, exatamente onde eu coloquei o meu marcador e faço a união da minha carreira com um ponto baixíssimo. Carreira 2, prontinha. Iniciando a carreira 3, 2 correntes representando um meio ponto alto, coloco marcador aqui na segunda corrente. No mesmo buraquinho onde eu emendei, eu faço mais um meio ponto alto, ficando aqui com um aumento de meio ponto alto aqui no início da carreira. Após, eu vou trabalhar uma sequência de 17 meio pontos altos. O segundo ponto sempre tem que ter aquele cuidado para pegar as 2 alças, ó. Senão você acaba passando por ele acaba passando despercebido e a sua sola pode ficar com menos pontos. Após os 17 pontos, eu volto aqui com vocês. Pronto. Agora, ó, eu vou fazer uma sequência de aumentos com intervalos de alguns pontos sem aumento. Então, eu vou fazer toda a sequência com vocês. No primeiro ponto, após os 17 meio pontos altos, eu faço um aumento de meio ponto. Toda a carreira em meio ponto alto, tá, gente? Após uma sequência de 2 meio pontos. No próximo ponto, um aumento. No próximo, 2 meio pontos altos. 1 e 2. Nos próximos 2 pontos, vou fazer um aumento de meio ponto alto. 1 e em sequência mais um aumento. Fiz 2 aumentos em sequência. Após 2 meio pontos altos. Após um aumento de meio ponto alto. Após 2 meio pontos em sequência. E para finalizar, um aumento de meio ponto alto. Feito isso,
volta a trabalhar 17 meio pontos altos, um ponto para cada ponto de base. Já volto. Pronto. E agora no próximo ponto, no último ponto, na verdade, nós vamos fazer um aumento de meio ponto alto. E para finalizar, nós vamos fazer um arremate diferente. Vou cortar o fio. Aqui eu já puxo direto, vira a sola assim. Vou cortar esse excesso de fio também. Eu já tenho marcado aqui, ó, o topo do primeiro ponto. Eu vou pular esse primeiro ponto, vou trabalhar nas duas alças seguintes, que são correspondentes ao segundo ponto. Posso tirar o meu marcador, pego o fio que está aqui, puxo ele assim, pra cá. E agora entro nas 3 alcinhas do último meio ponto que fizemos, saindo bem no meio das duas alças desse mesmo ponto. E trago o fio aqui, ó, para baixo. Assim, nós viramos a sola e ajustamos a laçada. Essa nova laçada que formamos vai substituir o primeiro ponto que nós pulamos, tá? Para não aumentar nem diminuir pontos aqui na nossa sola, eu prefiro fazer esse arremate. Aí fica tudo certinho. Bem, agora, ó, eu vou trazer esse fio mais pro meio e vou dar um nozinho. Ou você pode arrematar com a agulha de tapeçaria. Se quiser aproveitar para tampar esse buraquinho que fica aqui, ó, é só você passar o fio começando daqui, ó, para lá, depois volta para cá, depois volta para cá. E vai tampar aqui, claro, usando o lado avesso da sola, tá? Não vai ficar esse buraquinho. Bem, então é isso. Eu vou medir agora a sola para vocês, para mostrar o tamanho que ela fica. Medindo aqui, ela fica com 9 centímetros aqui interno. Beirando aqui os 9 centímetros e meio, dependendo da tensão do seu ponto. Se for soltinho igual o meu, fica com 9 centímetros e meio. Ó, agora medindo somente a parte interna, 9 centímetros. Já tenho as minhas duas solas prontinhas, agora nós vamos fazer a união das solas. Eu vou pegar a minha colinha e vou passar respeitando, ó, essa parte aqui, tá vendo? Não vou passar, vou passar a cola daqui, dessas meio que entrelaçadinhas, ó, para a parte de dentro, tá? Para a parte interna da sola. Não posso passar cola de jeito nenhum nessa beirada, porque aqui eu vou usar essas laçadinhas para fazer a união da sola com a linha, né, de crochê com a agulha de crochê. Então, ela precisa passar livremente aqui, sem ter nada que impeça a passagem dessa agulha aqui, tá bom? Então, passando aqui, a cola não precisa colocar muita quantidade, ainda mais se for de silicone, ó. Eu passo respeitando sempre esse limite. Faz primeiro ó, o contorno, segurando aqui com cuidado, e depois você preenche a parte interna. Fica mais fácil. Pronto, agora eu não vou passar cola aqui, porque não quero que fique muito rígido. Quero que fique mais maleável possível, para não tirar o conforto do sapatinho de crochê. Unir aqui bem certinho. Cuidado para não deixar o meio de uma desencontrando com o meio da outra. Então, vai ajeitando e apertando, pressionando para que cole realmente essas solas. Solas coladas, agora nós vamos fazer a união das solas usando essa primeira alça da nossa sola e a última alça da segunda sola, tá? Da primeira solinha, nós vamos usar a alcinha da frente, e da solinha de baixo, vamos usar a alcinha de baixo ou segunda alça. Bem, então aqui vamos
Já inseri a minha agulha, busquei o fio, já puxei pra cá, formando a primeira alcinha. Agora, venho pro próximo ponto, pegando do mesmo modo e faço o ponto baixíssimo, assim. Vou fazer isso em todos os pontinhos, não aperte esse ponto baixíssimo, porque senão vai ficar estranha aí a sua sola. Então, trabalhe com pontos bem relaxadinhos, não muito relaxados, mas de maneira que você vai observando que fique um mesmo tamanho do outro, tá? Faça o possível para que isso aconteça. Finalizando o meu ponto número 57, eu vou voltar para fazer o número 58 com vocês. Para você saber qual é o seu primeiro ponto, é só você se guiar pela linha que ficou, ó. Seguindo esse mesmo buraquinho, de onde está saindo a linha, você vai ver após o buraquinho o seu primeiro ponto. Então, quando eu chegar aqui, ó, nesse ponto aqui, que antecede a esse, antes de fazer a união aqui, para formar o ponto 58, eu volto com vocês. Pronto, já tenho aqui meu ponto 57, tá? Porque no caso nós vamos ficar com 58 pontos baixíssimos, a mesma quantidade de pontos que a nossa sola tem. Eu vou fazer agora o seguinte, fazer um outro arremate, para formar o próximo ponto, tá? Cortei o fio, puxo direto, vem aqui, ó, no mesmo lugar de onde sai esse fio que eu acabei de puxar. Tentar trazer o mais próximo possível para vocês verem. Vou sair, ó, exatamente pegando aqui nas duas alcinhas, tá? Mesmo jeito que viemos trabalhando, e vou pegar essa outra alça que está lá embaixo e trazer ela para cima. Vai ficar duas alcinhas saindo do mesmo lugar. Gente, lembrando que você pode arrematar do seu jeito aí, tá? De maneira que não aumente ponto na sua sola e nem diminua. Agora eu venho aqui, ó, nas duas alças do primeiro ponto e trago o fio que está pro lado de fora para cá. E agora, no mesmo lugar, ó, eu levo a outra alcinha que estava para o lado de dentro aqui da sola para fora, formando o nosso último pontinho, fechando bem bonitinho. E agora, essa alça que ficou pelo lado de fora, eu trago ela entrando no próximo, nas duas alcinhas do próximo ponto para dentro. Vou deixar essas duas alcinhas para cá, porque na primeira carreira eu vou pegar e vou arrematar esse fio, esse para cá e esse outro para cá, tá bom? Então, não se preocupe com eles. Então, assim, foi feito o arremate e esse é o lado certo da sola que nós vamos trabalhar, começar a subir a sola, o nosso sapatinho por aqui, e esse é o lado que vai ficar para baixo. Após a união da nossa sola, nós vamos seguir aqui com as duas primeiras carreiras da nossa base, tá? Ela vai ser nessa cor aqui, marfim. Então, vou pegar aqui o meu fio. Aqui na nossa base, nós vamos trabalhar, ó, as nossas alcinhas de trás dos pontos baixíssimos, a segunda alça. Vou achar o meio aqui do calcanhar, o ponto que faz divisão aqui, ó, esse fica mais para esquerda e esse para direita, tá vendo? Aqui, entre esses dois pontos, eu tenho o meu meio. Então, eu pego esse pontinho aqui, fica mais fica, ó, dividindo ali para a esquerda, e vou prender o fio e iniciar aqui 58 meio pontos altos. O meu primeiro ponto será representado por duas correntes. Laço a agulha, já fiz meu primeiro meio ponto, né? Então, vou fazer meu segundo meio ponto agora. E aí, vou dando sequência, ó. 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó, já posso deixar esses fios para cá e continuar aqui o meu trabalho.
na segunda alça. Ó, até chegar aqui no nosso último pontinho, tá? Eu já vou voltar com meus 58 pontos prontos. Detalhe importante, quando eu me aproximar mais ou menos aqui, ó, antes do fim da carreira, eu já deixo esse fio pra cá e o arremato também por dentro aqui, tá? Igual eu fiz aqui. Vai ficar entre os pontos. Essa primeira carreira nós vamos unir aqui, ó, na segunda corrente, contando de baixo para cima, que é bem lá no topo do nosso primeiro meio ponto, com um ponto baixíssimo. Iniciando a próxima carreira, duas correntes que representarão o nosso primeiro ponto e ponto sobre ponto. Vou completar a minha segunda carreira e já volto. Enfim, cheguei no fim da carreira, fiz meu último pontinho. Aí, vou cortar o fio, vou fazer um arremate aqui. Você pode arrematar do jeito que você já tem costume de fazer, tá? Puxo direto, ó. Viro, vou pular o primeiro ponto, são aquelas duas correntes, entro nas duas alcinhas do segundo ponto. Gente, não repara a bagunça não, tá? Que crianças e esposo em casa hoje. Aí já viu, né? Vem aí, puxa o fio aqui, ó, pra dentro, depois de baixo pra cima. Saio lá, ó, exatamente no meio do último pontinho. Entro no meio dos nozinhos, né? Desse ponto de baixo pra cima. E agora eu trago o fio aqui pra baixo. Você pode arrematar da maneira que você achar melhor aí, mas de forma que não aumente nem diminua ponto. Aí na sua base, tá? Tem que ter 58 meio pontos altos. Bem, aqui eu vou regular agora a alcinha que eu acabei de formar, ó, para que fique do tamanho das demais. Vou pular essas duas novas alcinhas, venho no próximo ponto, trago o fio para cá. E aí, agora, eu venho no próximo ponto, um ponto à frente, e trago o fio para a parte de dentro da sola, ó, da base, ficando assim o nosso arremate. Ó, fica tudo coerente, né? Bem, então aqui já está finalizado. Agora esse fio eu vou deixar para arrematar para cá, ó, quando eu vier com a minha carreirinha de pontos baixos que eu já vou iniciar agora, ó. Nossa próxima carreira será nessa cor aqui, ó, e em pontos baixos. É a nossa última carreirinha da base. No caso, a nossa terceira carreira. Eu já vou trocar aqui a minha base, ó. Só vou trocar a cor porque essa aqui já estava pronta, né? Então, como eu decidi gravar, então eu já aproveitei que eu não tinha a azul pronta para mostrar para vocês. E a partir daqui, nós vamos trabalhar somente nessa cor, tá? Eu vou vir no meio, na divisão do meio do calcanhar, pegando as duas alcinhas dos pontos, vou trabalhar uma carreirinha inteira de ponto baixo. O meu primeiro ponto, eu vou deixar somente uma corrente, tá? Só para representar o nosso primeiro ponto. E vou seguir para os demais pontos, fazendo ponto sobre ponto. No total, 58 pontos baixos. Eu vou aproveitar para arrematar esse fio aqui, e esse, como eu já mostrei para vocês, vou arrematar quando tiver por aqui, tá? Já volto. Pronto, e aqui, ó, fizemos o nosso último ponto. Agora, vamos fazer aquele mesmo arremate que fizemos para unir a carreira, a última carreira da marfim, tá? Vou puxar direto, vir assim, ó. Vou pular o primeiro pontinho, que é representado apenas por essa corrente, ó. Entro nas duas alças do próximo ponto, no caso, virando assim, vai ser o segundo ponto, ó. Vou trazer o fio para a parte de dentro. E agora, eu venho aqui, ó, naquele último pontinho que nós fizemos, entro dentro dos nozinhos, ó, de baixo para cima, saindo exatamente de onde sai esse fio.
e trago o pedacinho de linha, né? Tá aqui pra baixo. Pronto, aí eu vou puxar aqui, regulando o tamanho da laçadinha para que fique do tamanho das demais. Ó, dessa forma. Agora eu viro assim a minha base, para não, né, essa alcinha ficar bem firme, tá? Que nós criamos aqui, eu vou pular essas duas alças novas, venho no próximo ponto, trago aqui pra fora. E aqui, ó, agora eu venho no ponto à frente e trago a alcinha pra dentro. E ficou assim, arrematadinha a nossa base, tá? Agora eu vou só cortar esses excessos de fio, aqui que eu já arrematei e já volto. Arrematada a nossa base, esse fio, depois nós vamos arrematá-los entre os pontinhos, tá? Agora, nós vamos fazer a parte da frente do bico do nosso sapatinho. Eu já marquei o meio, ó. O meio do meu sapatinho, aqui na parte da frente, vai dar exatamente aqui, ó, entre esses dois pontos que estão marcados, ó. Entre esse e esse, assim, a divisão, tá bom? Então, agora nós vamos contar a partir desse ponto que está mais aqui para a direita, ó. 13 pontos baixos, ó. Vamos contar 13 pontos. Olhem, eu já até marquei. Então, a partir desse ponto que eu marquei, ó, a partir daqui, eu caminho para cá contando 13 pontos. Marquei aqui. E daqui desse ponto, mais 13 pontos. No total, eu vou trabalhar 26 pontos aqui na minha primeira carreira. Vamos usar apenas a segunda alça. Venho exatamente onde eu marquei, ó. E aqui, já posso retirar a marcação. E iniciar 26 meio pontos altos. Vamos prender o fio. E aqui eu vou fazer duas correntes para representar o meu primeiro meio ponto alto. Venho para o próximo ponto, usando a segunda alça. E aí, vou seguir fazendo um total de 26 meio pontos altos. Eu já volto. Feitos 26 pontos, agora nós vamos iniciar a nossa segunda carreira do bico. Vamos fazer uma corrente, viro o trabalho, pulo a corrente, pulo essa correntinha que eu acabei de fazer e entra aqui no meio do próximo ponto, ó, faço um ponto baixíssimo e vou fazendo um ponto baixíssimo nos demais pontos também. Total de 26 pontos baixíssimos, ó, dessa forma. Pegando no meio das duas alças, como se fôssemos trabalhar apenas a alcinha de trás dos pontos. Vou fazer o último ponto baixíssimo com vocês, porque aqui, ó, são aquelas duas correntes, então eu pego no meio da segunda correntinha, que aqui fica lá no topo, e faço aqui o meu ponto baixíssimo número 26. Feito isso, vamos virar o nosso trabalho, eu deixo sempre o fio para a parte de trás, e iniciando aqui a nossa segunda carreira, eu faço uma corrente e um ponto baixo aqui no primeiro, após a corrente, tá? Pulo uma corrente e aqui vai ser já o nosso primeiro ponto. Eu vou fazer um ponto baixo e mais uma corrente para representar o nosso primeiro ponto, que será um meio ponto alto. Dessa forma, a gente consegue controlar as demais contagens, tá? Que eu fiz com duas correntes, mas depois confundiu na hora de pular os pontos. Nós vamos começar a saltar pontos aqui para formar os furinhos, ó, tá? Então, já tenho um meio ponto alto no primeiro ponto, vou pular uma, duas, no terceiro ponto eu faço o meio ponto alto. Gente, usando a segunda alcinha dos pontos baixíssimos, tá? Laço a agulha, pulo um, dois e faço o meio ponto alto. E assim eu vou seguindo até faltar somente 3 pontinhos, tá? Quando eu tiver 8 meio pontos altos, eu volto pra gente fazer o 9º meio ponto alto aqui no finalzinho da carreira. E aqui, ó, no nosso último pontinho, nós vamos saltar
3 pontos, 1, 2 e 3. E aqui no último pontinho, nós vamos fazer um meio ponto alto, tá? Não vai dar certinho, tá, gente? Por isso que aqui no último a gente salta 3 pontinhos. Uma corrente, vira o trabalho. E agora vamos iniciar a nossa carreirinha número 4. Eu vou saltar aqui, ó. A corrente que eu acabei de fazer, entra aqui no próximo pontinho e faço um meio ponto alto. Ó, pegando na segunda alça. Já tenho 2. Vou contar aqui com vocês. 3, no caso vão dar 9 pontos baixíssimos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aqui no topo aqui dentro da última correntinha, o último meio ponto alto. Não sei se cortou, porque eu percebi só no final que eu tava muito acima. Então, no caso, eu voltei fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto da carreira anterior. No caso, 9, tá? Viro o trabalho. Vou fazer aqui no início uma corrente. Essa aqui é a nossa carreirinha número 5. Uma corrente, pulo a correntinha e vou entrar aqui, ó, no primeiro ponto, pegando na segunda alça, faço um ponto baixo. Agora, eu laço a agulha, pulo o próximo ponto e faço no próximo um meio ponto alto. Vou repetir isso até o final. Pulo um, no próximo um meio ponto. Pulo um, no próximo um meio ponto alto. E aqui, pulo um e no último ponto, um ponto baixo. Uma corrente bem apertadinha e finalizamos aqui a parte do bico do nosso sapatinho. Fica assim, tá? Vou cortar o fio e pronto. Agora, nós vamos já dar início à parte de linguetinha do tênis, tá? Essa partezinha aqui de dentro, ó. Deixa eu cortar o excesso aqui do meu fio. Eu vou iniciar aqui a minha linguetinha aqui, a partir dessa primeira carreirinha aqui de nervurinha, ó, que nós temos. Temos no total 2, ó, 1 e 2. Vamos vir aqui dentro desse pontinho aqui, ó. E vamos fazer uma corrente para prender o fio. No total, nós vamos trabalhar 13 pontos baixos. Eu vou fazer uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. Assim. Eu já vou aproveitar para arrematar esses fios, tá? Quando eu trabalhar aqui nesses pontinhos, ó, eu vou trabalhar por dentro e não aqui, ó, pegando no meio do ponto, não. Trabalhar aqui assim por dentro para acentuar um pouco mais esses buraquinhos. Eu vou mostrar para vocês. Aqui nesse próximo buraquinho, eu vou trabalhar 2 pontos. 1 e 2. Já tenho 3, ó. Agora, na direção dessa nervurinha, da segunda nervurinha, mais um ponto baixo. Eu já estou arrematando esse fio, tá, gente? Já tenho 4. Aqui dentro eu posso trabalhar nas 2 pontos, mas acho que vai dar até aqui 7, tá? Então, eu posso seguir tranquilo. Ó, 5. Aí, aqui no meio. 6. Você pode fazer 2 pontos aqui, ó. 6 no meio. 7. Aqui eu já deixo esse fio pra cá. Ó, no próximo espaço, 8. Aqui dentro, 9. E aqui, ó, nessa nervurinha, 10. Deu 10 pontos até aqui, tá? Já vou arrematar esse fio. Dentro desse espaço, eu faço 2 pontos. 11.
e 12. E o nosso último ponto, ponto 13, aqui na direção da nervurinha. Para fecharmos do mesmo jeito aqui que iniciamos, ó. Iniciamos desse lado da nervurinha, finalizamos desse lado da nervurinha. Nervurinha que eu falo é essa carreirinha aqui, tá, gente? Ficou mais sobressaltada, que nós voltamos em pontos baixíssimos. Bem, então, finalizei a minha carreira, faço uma corrente apertadinha e corto o fio. Total de 13 pontos. Essa é a minha primeira carreira da lingueta. Eu fiz nessa cor para uniformizar aqui essa parte e aí a gente conseguir trabalhar na segunda alça desses pontos sem ficar grosseiro aqui a troca de fio, né, de cor de fio. A nossa segunda carreira, nós vamos pegar aqui, ó, no meio do ponto, ó, do primeiro ponto baixo, usando a segunda alça dos pontos, tá? Vou prender o fio e vou repetir os 13 pontos baixos. Será ponto sobre ponto, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar, ou você pode fazer apenas uma corrente para representar o seu primeiro ponto baixo. Toda a lingueta será em ponto baixo, tá? Todas as carreiras, exceto a última. Olha, ponto sobre ponto, usando a segunda alcinha, já arrematando o fio. E aqui esse eu trago pra cá, ó, e já vou arrematando até o finalzinho. Finalizando a carreira, eu volto. Prontinho, finalizei aqui a minha carreirinha 2. Lembrando que a nossa primeira é essa aqui, tá? Na mesma cor do bico. E ficou assim, 13 pontos. Agora, eu vou apenas virar o trabalho e voltar aí trabalhando meus 13 pontos. Até a carreirinha 5, nós vamos repetir os 13 pontos. Ponto sobre ponto até o final. Iniciando carreira 4. Carreira 5. Pronto, finalizei minha carreira 5, viro o trabalho e vou iniciar a carreira 6 já fazendo um aumento aqui no primeiro ponto. Após esse primeiro aumento, nós vamos trabalhar pontos baixos até faltar um pontinho. Então, eu fico com uma sequência de um aumento, 11 pontos baixos e mais um aumento para finalizar a carreira. Finalizando com um aumento também no último ponto. 1 e 2 pontos no mesmo lugar. Viro o trabalho, eu fiquei com um total de 15 pontos na carreira 6, tá? Vou voltar fazendo os 15 pontos novamente, porque a carreira número 7 é apenas ponto sobre ponto. Já volto. Prontinho, viro o trabalho. A carreira 8 também será com um aumento no primeiro e último ponto. Faço um aumento. No caso, são 2 pontos baixos no mesmo lugar. Após o aumento, faço 13 pontos baixos e um aumento no último ponto. Já volto. Pronto. E aqui no último pontinho, um aumento de ponto baixo. Fiquei com um total de 17 pontos baixos na carreira 8. Viro o trabalho. Da carreira 9 até a carreira 12, eu vou apenas repetir os pontos. Não vou ter mais carreiras com aumento, tá? Então, iniciando a carreira 9, ponto sobre ponto. Já volto. Total de 17 pontos também, tá? Já que estamos repetindo a carreira anterior. Iniciando a carreira 10, somente viro o trabalho e faço ponto sobre ponto. Total de 17 pontos, como eu já falei, até a carreirinha 12, só repetição. Carreira 11,
carreira 12. Temos então as 12 carreiras e agora nossa última carreira será em ponto baixíssimo. Faça uma corrente, vira o trabalho, pula a corrente que eu acabei de fazer, entra aqui ó, no meio do próximo ponto e já faça um ponto baixíssimo e sigo para as demais carreiras, fazendo um ponto para cada ponto de base, assim. Pronto, faço uma corrente apertadinha e aí já posso cortar o fio. Finalizamos a linguetinha do nosso tênis. Eu vou apenas arrematar agora o meu fio que ficou aqui, tá? Bem, vou mostrar como que eu vou arrematar aqui a minha. Eu vou descer por esses dois nozinhos, sem deixar repuxar aqui, tá? Vai ficar retinho assim, sem repuxar. Aí, agora eu venho na direção de onde o fio parou e trago o fio aqui pra mais ao centro. Depois, ó, eu vou retornar, vou pular aqui essa laçadinha, o fio saiu aqui, eu pulo essa laçadinha e retorno com o fio pra cá. Como a minha linha soltou aqui, eu vou enfiar aqui e já volto. Pronto, aí eu volto só um pouquinho, não vou até o final não, tá? Não tem necessidade. E pronto, tá arrematado. Corto o excesso do fio e assim finalizamos a linguetinha da nossa botinha. Pronto, agora nós vamos começar a trabalhar a nossa lateral, tá? As laterais, partes de calcanhar. Só para quem quiser fazer assim dessa forma, a primeira carreira da lateral eu faço na cor rosa mais escuro, tá? E aqui também muda, né, essa parte, só isso que muda. A cor que eu passo nessa linha, para não ficar tudo a mesma coisa, né? Põe uma cor diferente. E aqui, ó, usei essa cor mais escura para poder dar um destaque. Iniciando a lateral, vamos vir aqui, ó, contar a partir desse último pontinho 3 furinhos, tá? Na base, ó, no mesmo lugar aonde nós trabalhamos os nossos pontinhos, ó. 1, 2, entro dentro aqui do terceiro furinho e saio aqui no próximo furinho, à frente, no próximo espaço. Vou prender o meu fio. Dessa forma, nós vamos trabalhar 2 pontos em relevo, 2 pontos baixos em relevo. Vou fazer uma corrente e mais uma correntinha, 2, para representar o nosso primeiro ponto baixo. Entra aqui no mesmo lugar onde eu saí para fazer o primeiro ponto e saio no próximo espaço à frente. Trabalhando acima dessas laçadinhas, tá? Que nós deixamos. Aí aqui eu já faço um ponto baixo normal. Vou trabalhar nos demais pontos, pegando apenas a alça de trás dos pontos. Vamos seguindo aqui, ó, até chegar lá do outro lado, fazendo pontos baixos. Dessa forma aqui, nós vamos ficar com um total de 34 pontos baixos, contando aqui com esses 2 em relevo, tá? Chegando aqui, ó, nesse último pontinho, onde nós vamos trabalhar apenas uma laçada, eu volto para nós fazermos os 2 pontos baixos em relevo aqui, tá? E vamos ficar com o total, na primeira carreira, contando já com esses 2 pontos em relevo que faremos aqui, com 36 pontos baixos. Então, até aqui, ó, nesse último pontinho, antes de trabalharmos em relevo, nós vamos ter 34 pontos, contando já com esses 2 em relevo que fizemos aqui no início, tá? Já volto. Pronto. Chegando aqui, ó, no último pontinho, temos 34 pontos.
E agora vamos fazer mais 2 para inteirar os nossos 36. Entra aqui no mesmo buraquinho onde eu tenho o último meio ponto e saio à frente. E a linha vai aqui por cima, tá, gente? Assim. Faço um ponto baixo. Novamente, entro lá onde eu saí para fazer o primeiro ponto baixo. E saio um espaço à frente. Fazer mais um ponto. Total de 36. Apenas viro o trabalho e retorno em pontos baixos, ponto sobre ponto. Eu vou trabalhar no total 3 carreiras de ida e volta. Já volto. Só relembrando, vou trabalhar 3 carreiras, mas eu vou estar voltando aqui para fazer com vocês o início e finalizando e iniciando a próxima carreira, tá? Então, aqui eu já tenho 2, tá? 2 carreirinhas nessa cor aqui, rosinha, tom pastel, né? Então, nós vamos voltar apenas para finalizar ali, virando o trabalho e iniciando a próxima carreira. O último ponto da nossa carreira 2, ó, ele é representado por 2 correntes. Eu sempre pego aqui, ó, na primeira correntinha mesmo, para facilitar. E faço um ponto baixo, finalizando assim a carreira. Virei o trabalho, o fio eu gosto de deixar ele para trás, porque eu não vou iniciar com fazendo uma corrente e iniciando o primeiro ponto, não. Eu já vou direto aqui no primeiro pontinho, primeiro espaço, e faço o meu primeiro ponto baixo da carreira. Total de 36 pontos baixos também na carreirinha 3. Já volto. Finalizei a minha carreirinha 3. Torno a virar o trabalho. Iniciando a carreira 4, agora vamos fazer o primeiro espaço para fazer a colocação do ilhós, tá? Esses espacinhos aqui, tá? Para colocar depois essa nossa peça. Um ponto baixo, 2 correntes, pula um ponto e dou aqui faço uma sequência de 32 pontos baixos. Ponto sobre ponto. Já volto. Feitos 32 pontos, agora eu dou um espaço de 2 correntes, pulo um ponto e venho dentro do último ponto baixo, faço um pontinho. Pronto. Vou fazer uma corrente bem apertadinha, viro o trabalho para iniciarmos a nossa carreira 5. Nessa carreira, nós vamos iniciar dando um espaço de 3 pontos. Aqui, ó, nesse espaço de correntes, a gente conta como um ponto, tá? Porque pulamos apenas um aqui na base, para deixar esse espaço. Então, a gente conta como um ponto. Eu vou esticar o fio, para eu dar um espaço de 1, 2 e 3 pontos, tá? Após o espaço de correntes, pulo um ponto e já venho no próximo ponto. E vou prender essa laçada com um ponto baixíssimo, fazendo um ponto baixíssimo, tá? Com ela. Uma corrente bem apertadinha. E aqui nós vamos fazer no mesmo lugar um ponto baixo. Após o ponto baixo, 2 correntes, pulo um ponto. E a partir do próximo ponto, nós vamos trabalhar 26 pontos baixos. Feitos 26 pontos, faremos 2 correntes, pula um ponto da base e vem no próximo ponto e faz um ponto baixo. Sobram aqui também 3 pontos, ó. 1, 2, com espaço de correntes e 3 com esse último pontinho. Uma corrente apertadinha, viro o trabalho, iniciaremos agora a carreira número 6. Vamos esticar o fio e saltar aqui 2 pontos. 1, 2, e aqui, ó, no próximo ponto após, né, o espaço de correntes já vai ser onde nós vamos prender o fio. Deixamos 2 pontos livres, 1 e 2. Aqui prendemos no terceiro espaço, no terceiro ponto, uma corrente apertadinha e um ponto baixo para iniciarmos, dando início, na verdade, à nossa carreira 6. Vamos fazer, após o ponto baixo, 2 correntes, pula o próximo ponto
e inicia uma sequência de 22 pontos baixos. Feitos 22 pontos, 2 correntes, pula o próximo ponto e vem no próximo e faz um ponto baixo. Sobram 2 pontos também, ó, os passos de correntes e um ponto baixo. Uma corrente apertadinha, vamos virar o trabalho e iniciar a nossa carreira 7. Vamos pular 2 pontos, então eu estico o fio de maneira que passe aqui, ó, por 2 pontos e não fique franzidão assim, nem muito esticado, tá? Para não ficar repuxado aqui nossos pontinhos. Vou pular 1, 2, venho no terceiro ponto, que é exatamente o próximo ponto após os passos de correntes. Sempre dá uma ajeitadinha assim. E aí, vou fazer uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar, onde eu prendi o meu fio com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer, após esse ponto, vamos dar sequência a pontos baixos. Não vamos deixar espaços de correntes aqui nessa carreira, não. Então, eu vou ficar com um total de 22 pontos baixos. Vai me sobrar 2 pontos no final da carreira também. Eu já volto. Finalizei a minha carreira. E aqui, ó, sobra os passos de correntes mais um ponto baixo, 2 pontos. Viro o trabalho. Aqui eu vou iniciar a próxima carreira, a carreira 8, fazendo um ponto baixo em cima do primeiro ponto. Tá? No mesmo pontinho. Aí aqui, 2 correntes, pulo o próximo ponto e dou a sequência a 18 pontos baixos. Eu já volto. Pronto, feitos 18 pontos, 2 correntes e um ponto baixo em cima aqui do nosso último ponto baixo da carreira anterior. Viro o trabalho e agora a nossa carreirinha 9, ela será apenas ponto sobre ponto. Eu vou esticar o fio, se quiser você pode sempre fazer uma corrente para virar o trabalho, tá, gente? Quando for iniciar ponto sobre ponto, igual eu estou fazendo. Mas eu não gosto de fazer porque eu acho que dá muito volume, mas isso é de cada um, tá? Ó, um ponto baixo em cima do primeiro ponto da carreira anterior e um ponto baixo dentro do espaço de correntes. Agora, vou fazendo apenas ponto sobre ponto. Já volto. Pronto. E aqui, ó, chegamos no espaço de correntes, um ponto baixo. E no último pontinho, um ponto baixo também. Finalizamos a nossa última carreira, carreirinha 9, que ficou com um total de 22 pontos baixos. Vou cortar aqui o fio. E assim, finalizamos a parte do caninho da nossa botinha. Agora, nós vamos passar a nossa carreira. No caso, você fazendo colorido, você vai fazer nessa mesma cor da primeira carreira da lateral, tá? Pra ficar assim. Agora, eu vou fazer de maneira uniforme, né? Mesma cor. Então, vamos iniciar agora a carreira de uniformização. Essa carreira vai deixar tudo niveladinho aqui pra gente, tá? Eu vou pegar um ponto relevo aqui, ó, à frente, tá? Eu tenho esse buraquinho onde eu iniciei esse ponto. Então, eu venho pro próximo buraquinho, próximo espaço, e pego assim, ó, saindo aqui à frente. Saindo exatamente onde eu iniciei esse primeiro ponto da lateral. Vou prender o fio com uma corrente bem apertadinha. E aí, já inicio vindo aqui para a primeira valetinha da nossa lateral, ó, bem na pontinha, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui, no próximo buraquinho, um ponto baixo.
no próximo espaço, aqui é um ponto baixo, lembram que temos aqui o espaço de correntes? Então, nesse ponto que nós temos antes do espaço de correntes, nós vamos fazer um ponto baixo. E no topo desse ponto, ou melhor, a gente pode fazer até aqui mesmo, tá? Dentro desse ponto, ó. 3 pontos baixos juntos. Já tem 1, 2 e 3. Apenas pra gente formar uma quina pra virar aqui, ó. Vai ficar essa quininha aqui pra gente virar e dar sequência aqui à nossa carreira de uniformização. Pra ficar bem bonito. Agora, dentro do espaço de correntes, nós vamos fazer um ponto baixo. Essa carreira aqui, nós demos um espaço de 3 pontos. Então, após o espaço de correntes, eu sei que tem um ponto baixo. Para eu saber aonde que é que tá esse ponto, eu venho exatamente aqui, ó, seguindo a mesma direção de onde eu fiz esse ponto, eu faço mais um ponto. Um pontinho, um espacinho à frente, eu sei que é o meu ponto 3, tá? Aquele ponto de espaço que nós deixamos. Aqui nós temos um ponto baixo, vamos fazer um ponto em cima desse ponto. E aqui no espaço de correntes, um ponto baixo. Novamente, aqui eu tenho um ponto baixo. E lá dentro do espaço de correntes, eu faço um ponto baixo também. Agora, aqui, ó, nós vamos vir na base desse ponto baixo e vamos fazer um pontinho baixo. E aqui, um pouquinho acima, na base desse último ponto, no mesmo buraquinho. Quando eu falo base, é no mesmo buraquinho aonde eu fiz o ponto. Faço um ponto baixo. E nas duas laçadinhas desse último ponto, eu vou trabalhar 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Mais uma quina formada, ó. Essa aqui agora, ó. Pra gente dar sequência aqui. A ponto sobre ponto. Chegando no último pontinho aqui, eu volto com vocês. Nesse último ponto, nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, opa, e 3. Vou aproveitar já para arrematar esse fio. Então, vou deixar ele nesse sentido aqui, para eu já vir arrematando ele. Olhem, aqui na base desse último ponto, ó, eu faço um ponto baixo. E aqui, nesse outro espacinho logo na frente, aqui eu tenho esse espaço e aqui. Eu vou fazer mais um ponto baixo. Bem, agora nós vamos começar a trabalhar naquelas carreirinhas onde temos um espaço de correntes e um ponto baixo. Então, aqui eu já venho para dentro do espaço de correntes e faço no próximo ponto baixo, um ponto baixo em cima. Aqui no espaço de correntes. E aqui dentro do ponto baixo. Esse aqui é o nossa última escadinha, última carreirinha não, gente. Aquele espaço onde nós temos 3 pontos, ó, um ponto baixo, espaço de correntes e um ponto baixo. Então, aqui em cima do ponto baixo, um ponto baixo, dentro do espaço de correntes, mais um ponto baixo. E dentro desse último pontinho, após o espaço de correntes, nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Agora, aqui nós vamos ir na direção da valinha, ó, vamos fazer um ponto. Na direção desses pontilhadinhos, mais um ponto. E aqui, nessa última valetinha, mais um pontinho. Eu já não vou fechar esse ponto baixo direto. Eu vou fazer da seguinte forma. Como se fosse fechar ele agora, mas eu não fecho. Eu venho já direto aqui pro mesmo espaço onde eu trabalhei o último ponto da carreira da lateral, da primeira carreira. E saio um espaço à frente. Busco o fio e já passo direto aqui, fechando meu ponto baixo.
uma corrente bem apertadinha, viro o trabalho e volto trabalhando pontos baixíssimos. Depois eu vou cortar esses fios. Olhem, dentro do primeiro ponto baixo, ó, nós vamos fazer o ponto baixíssimo. Deixa eu só regular a laçadinha para não ficar feio. Ponto baixíssimo, pegando, ó, como se fosse trabalhar na segunda alça de cada pontinho que nós temos aqui. Nós vamos fazer pontos baixíssimos sem apertar, tá, gente? Deixa soltinho para não tirar a elasticidade do nosso sapatinho. E assim nós vamos fazendo até chegar aqui, ó, no último pontinho. Eu já volto. Cheguei no último ponto, aí aqui eu vou cortar o fio sem fazer corrente. Puxo direto. Olha, agora eu virei, ó, o sapatinho, eu vou trazer esse fio pra cá, pra frente, passando por uma laçadinha, e depois levo ele pra dentro, só pra dar um acabamento melhor aqui, tá? Nessa parte. Olha, fica muito bom. Aí, esse fio eu vou arrematar ele por aqui, tá? Se você não quiser arrematar com uma agulha de tapeçaria, faz somente aqui um nozinho, pegando uma laçadinha, faz o nozinho, e essa parte aqui eu vou passar cola depois. Então, o nozinho automaticamente será colado junto. E corto o excesso do fio, deixando sempre uma pontinha assim, para quando você passar a cola, ela fixe aqui e não solte esse nó, tá? O nó não se desfaça. Feito isso, agora nós vamos passar uma carreirinha de contorno para reforçar aqui a nossa listrinha, tá? Então, eu vou iniciar a partir do meio do calcanhar. Só pegar o meu fio aqui. Vou achar o meio do calcanhar, vamos trabalhar abaixo dessas laçadinhas que nós deixamos. Então, mais ou menos o meio do calcanhar. Eu entro com a minha agulha, vou trazer o fio aqui da parte de dentro. Assim. Vou fazer pontos baixíssimos. Deixa um pedacinho aqui de linha para depois você fazer o arremate final. Venho aqui, ó, no próximo espacinho, abaixo da laçadinha, e faço um ponto baixíssimo. Tente fazer um ponto parecido com o outro, sem apertar. Deixa folgadinho esse ponto. Ó, desse jeito. Se você apertar, quando o bebê calçar, ó, o calcanhar dele vai parar aqui, não vai descer, tá? Então, não pode apertar. Eu vou contornar todo o sapatinho, chegando aqui, ó, onde eu iniciei o meu primeiro pontinho, eu volto. Ah, importante, nessa parte aqui, onde temos esse bico, né, o bico do sapatinho, a gente vai continuar trabalhando pegando abaixo do bico. Não vamos trazer o fio aqui para cima, senão não vamos conseguir fazer a parte da frente. Então, você vai ter que deixar o fio passando aqui por baixo do bico, para você conseguir pegar ele aqui sem comprometer a parte da frente, ó. Olha só, pegando lá embaixo, trazendo o fio, ó, bem lá embaixo. Deixa eu ver que eu puxei fio demais. É só uma parte que você precisa ter um pouco mais de atenção mesmo, ó. Tá vendo? Aí o fio vai ficar aqui abaixo do bico e você puxando, trazendo ele pra fora, fazendo os seus pontos baixíssimos tranquilamente. Eu já volto. Pronto. Para arrematarmos esse fio, ó, nós vamos cortar aqui e já puxar ele para parte de fora. O fio que está aqui dentro, nós vamos trazê-lo para cá, trazendo ele um pouquinho, uma carreirinha abaixo desse
trabalhado aqui. E esse outro, mesma coisa, ó. Eu vou entrar aqui abaixo, posso entrar aqui no mesmo buraquinho onde eu tenho já um ponto e trago ele aqui para baixo. Ó, vai ficar assim. Vou fazer o nozinho, aqui é exatamente no meio do calcanhar, ó, onde nós vamos ter um detalhezinho aqui. Vamos ter essa fitinha aqui de pontos baixos que vai tampar esse nozinho. Então, eu dei 2 nozinhos, corto o excesso de fio e está pronto aqui. Agora, nós vamos fazer essa carreirinha, essas carreirinhas de pontos baixos aqui. Vamos vir aqui no meio do calcanhar, medindo assim. Vamos trabalhar pontos em relevo. Então, eu tenho esse ponto de referência, ó, que vai fazer divisão de um lado e de outro do meu sapatinho aqui. Tem esse ponto de referência, então eu venho um pontinho após ele, conto 1. Mais um, 2. Vou pegar em relevo, pegando lá na base do ponto, saindo na base do outro ponto, no próximo buraquinho. Vou fazer da mesma cor que eu escolhi para fazer o corpinho do sapatinho. Você faz aí da cor que você estiver trabalhando, vai dar tudo certo. Aqui eu vou fazer uma corrente apertadinha e mais uma corrente para representar um ponto baixo, o meu primeiro ponto. Vou vir aqui no mesmo buraquinho onde eu saí para fazer o primeiro ponto e saio à frente. No espaço à frente. Vou fazer um ponto baixo, já aproveito para arrematar esse fio. Já tenho 2 pontos, no total vamos fazer 4, tá? Repetindo o mesmo lugar onde eu saí para fazer o ponto anterior e saio à frente. Pronto, temos 4 pontos baixos. Viro o trabalho, não faço corrente para virar e vou repetir ponto sobre ponta. 2, 3 e aqui, lá dentro da primeira corrente, eu faço meu último ponto. Viro o trabalho, repito. Sempre o mesmo, tá? Quando eu viro o trabalho, deixo sempre o fio na parte de trás, ó. Viro, o fio fica aqui atrás, não à frente dos pontos. Vou trabalhar no total aqui 15 carreiras de 4 pontos baixos. Já tenho aqui 4 carreirinhas, tá? Eu vou trabalhar as minhas 15 carreiras e já volto. Feitos 15 pontos, as 15 carreiras, uma corrente apertadinha, corta aqui o fio e puxa direto para formar o nosso nozinho. Eu vou arrematar esse fio trazendo ele mais para o centro da minha tirinha, pelo lado que vai ser colado, tá, gente? Lado avesso. Ó, puxo ele aqui para baixo, venho um pouquinho mais pro meio, pego uma alcinha e faço uma correntinha aqui, um nozinho. Segura aqui puxo um pouquinho para regular, não deixar repuxado e seguro firme aqui e puxo aqui para apertar o nó. Corto o excesso, vou cortar esse excesso de fio aqui também, porque eu já arrematei o fio. Caso você não tenha arrematado, você traz ele aqui para a parte de trás desse detalhe e dá o nozinho também, que vai cobrir na hora que você colar a sua tirinha aqui, tá? Bem, então agora nós vamos fazer a colagem da tirinha. E aqui, na frente também eu dou ou não, caso você não queira, você pode costurar, ou passar a colinha e colar aqui só o iniciozinho, tá? Mas eu vou fazer isso depois que eu colocar os ilhoses. Então, primeiro nós vamos colar essa tirinha. Eu vou dobrar aqui ao meio, ó, para eu saber o meio do sapatinho certinho. Vou passar a cola aqui na minha tirinha e já volto. Prontinho, passei a cola
E agora, ó, eu vou posicionar esse nozinho mais pra cá, porque eu fiz muito na beiradinha. Olha, e eu vou colocar a tirinha de forma que vem até aqui, ó. Aqui eu sei que tá no meio certinho, ó. Encosta, agora eu posso abrir aqui para eu fazer esse detalhe da curvinha, ó. Vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu coloco esse dedo aqui e empurro para dentro assim, ó. Ou você pode fazer, ó, da seguinte forma, você pode, depois de apertar aqui, de maneira que não vai sair, você pega aqui e dobra. E aperta. Enquanto isso, você vai apertando aqui, ó, para baixo, para colar certinho. Aqui você já aperta tudo junto, aí vai formar o vínculo, ó. Depois é só você acertar, assim. Deixe secar assim, tá, gente? Porque depois que seca, nesse formato, ele não vai sair. Então, vai ficar com essa curvinha formada aqui, ó. Vou acertar a minha tirinha, ela fica bem retinha. Enquanto não colou, aí dá pra você fazer isso. Bem, eu vou segurar alguns segundos assim, até que a cola seque um pouco. E depois eu volto aqui pra gente fazer as demais partes. Enquanto seca, vamos fazer a colocação dos ilhoses. Para cada pezinho, nós vamos precisar de 8 ilhoses, porque vão 4 de cada lado. Eu vou vir aqui, ó, nos espaços que nós temos. Eu já coloco todos os 4, tá? De uma vez. Mas é opcional, se você quiser, você pode ir colocando de 1 a 1, antes de apertar aqui com o alicate ou com o balancinho. Qual a ferramenta que você tem aí? Olha, eu vou pegar o meu alicate. Se o seu é igual ao meu, essa parte aqui, ó, é pra cima, nessa borda aqui mais larga, ó, assim. Encaixo e só aperto. E já fixou o meu ilhós. Eu vou repetir o mesmo nos demais e já volto, tá? Com todos os meus ilhoses colocadinhos. Ó, já volto. Só uma dica, depois que você apertou, aí você vem, ó, dá uma puxadinha assim, para aumentar o espaço, caso algum ilhós fique mais juntinho do outro, tá? Só dá uma puxadinha que ele dá uma ajeitada, ó. Aí vai diminuir a diferença, né, entre um espaço e o outro, de um ilhós para o outro, ó. Tá bom? Já volto. Prontinho, ilhoses colocados. Quem gosta de modelar sapatinho, agora você pode modelar essa parte aqui, ó, para ficar bem bonitinho, bem assentadinhos os pontos, mas eu não vou fazer isso agora, vou deixar para fazer depois, caso precise. Olha, eu vou colocar o meu molde para me auxiliar na colagem aqui, tá? Mas você pode fazer sem também, porque eu vou minimizar o tempo, né? Que eu vou ficar medindo o espaço. Eu vou passar a cola da altura do ilhós para baixo, ó. Não posso pegar a parte do ilhós, só aqui nessa beiradinha. E pronto, aí agora é só fixar aqui, ó, ajeita a linguetinha, puxa aqui, ó. E vamos fixar bem retinho essa lateral. A outra, posiciona na mesma direção, ó. E segura aqui pra colar, tá? Ela vai ficar retinha aqui, não vai ficar indo pra trás. Bem, então é isso. Eu já volto para colocarmos o cadarço. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para prender a borboletinha, tá? Eu vou medir aqui, ó. Dobrei o cadarço no meio, ó. Eu venho 1 centímetro à frente aqui da dobra. Eu vou prender o meu fio, fazendo a costurinha simples, ó.
Então, aqui eu tenho a dobra, ó. Eu vim 1 centímetro abaixo, dei um pontinho, pego a minha borboletinha. E aí, entra aqui, ó, nessa parte e sai aqui abaixo. Volta ali no mesmo lugar onde eu prendi e de novo, com a agulha no mesmo lugar. Aí, dei meu primeiro pontinho. Eu vou vir aqui por dentro do cadastro, ó, e levar meu fio lá pro outro lado. E vou repetir o mesmo aqui desse outro lado, ó. Entra ali. E vou dar mais um pontinho aqui. Ó, já tá presa. Só vou arrematar agora o meu fio. Pra não ficar feio, arremata aqui por dentro. Por dentro do nosso cadarço. E pronto. Tá presa a borboletinha, agora a gente só vai passar o nosso cadarcinho na nossa peça ali, no nosso sapatinho. Cortar o excesso de fio. E ficou assim, ó. Sapatinho já posicionado aqui, ó. Nós vamos apenas passar o cadastro. Eu vou fazer dessa forma, como eu costumo fazer sempre, mas vocês podem passar o cadastro do jeito que vocês quiserem. Eu venho com as duas pontinhas de fora para dentro, nivelo aqui. Se bem que a borboletinha já está nos mostrando aqui o meio do nosso cadastrinho. Eu vou puxar um pouquinho, ajustar, faço o X e repito. Mesma coisa, de fora para dentro. De fora para dentro. Ajusto, xizinho, novamente o mesmo. Aí você vai regulando aqui direitinho, para não ficar um lado mais com mais folga que o outro. E puxar aqui para ajeitar minha borboletinha, ó. Aí você vai acertando seu pedacinho conforme precisar. O último aqui, ó, para você entregar pro cliente, você enfia de fora, de dentro para fora, mas para você tirar foto, de dentro, de fora para dentro, o contrário que eu falei. Bem, aí, como eu vou tirar a fotinha, eu deixo assim e já pego a linguetinha, ó, puxo, regulo, né? Vou vir aqui, ó, nesse espacinho, entro com a pontinha do cadastro, passo direto para a linguetinha ficar no lugar, né, gente? Aí você já vai prender ela aqui, ó. Olha. Viu? Eu aprendi isso aqui com a Rosângela Zidoca, gente. Eu não fazia, não. Aí eu vi ela ensinando. Achei bem interessante. É bom que você não precisa ficar ajeitando toda hora a linguetinha do tênis pra você tirar uma foto bonita, né? Olhem, aí vai ficar assim. O restante do cadastro eu vou esconder ali dentro. Mas antes eu vou tirar o meu molde, né, para poder fazer isso. Aqui eu vou, depois de dar uma molhada, né, vou dar uma umedecida, na verdade, para eu poder assentar melhor esses pontos e ficar igualzinho o outro, que no outro eu fiz, né, senão vai ficar esse aqui com os pontos mais robustos e esse aqui com um ponto amassadinho, né, depois que a gente modela ele fica mais comportadinho, tá vendo? Eu já volto. Esqueci de mostrar, eu vou colar minha etiquetinha agora, ó. Como essa eu colei desse lado, para fazer o outro pezinho, a outra eu colo desse lado. E pronto, aqui a gente já tem mostrando, indicando, né, o pezinho direito e o pezinho esquerdo. Eu já volto com vocês.
Bem, então aqui estão as duas peças finalizadas. Essa aqui tá molhadinha, que eu dei uma modelada aqui para reduzir um pouco o tamanho, né, dessa tirinha, para ficar igualzinha a essa quando secar, tá? Bem, então é isso. Quem tem dúvidas de como fazer a modelagem, eu tenho um vídeo recente aqui no canal. Eu vou deixar aqui no card para vocês. Para quem tiver curiosidade de saber como é que a gente faz, é muito simples. Então, deixo aqui para vocês. E muito obrigado por ficarem até agora comigo. Beijos, beijos e até um próximo vídeo.